Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto da leitura dessa noite, Marcos 8, versículo 15. O Senhor prevenindo, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Amém? Amém. Deus abençoe todos os Cenáculo da Fé. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Vamos entender isso. Pastor, só diminuir aqui a ventilação. Amém. Irmãos, eu posso dizer nessa noite aqui a todos que acompanham essa pregação a partir de agora, que é uma satisfação muito grande para mim particularmente, abordar biblicamente aquilo que o Senhor me pede em cada culto, que Ele me dá essa liberdade e essa disposição. Eu me dedico ao máximo para deixar claro exatamente aqui para vocês o que Jesus na verdade queria dizer com aquilo. E dentre tantas outras coisas que envolviam um mundo em que o Filho de Deus se encarnou, nós estamos diante de uma importante também, de um acontecimento importante, de um grupo importante, de uma oposição, vamos dizer assim, que reflete mais ou menos o que nós estamos vivendo agora a nível de cristianismo, tá? E muita coisa que o pastor vou falar hoje aqui, dentro desse tema, vai fazer você pensar sobre coisas que nós estamos falando repetidas vezes aqui. Porque lá no mundo é nítido que as pessoas ali, elas estão vivendo em prol às coisas da terra, aos acontecimentos humanos, voltadas para si mesmo e para os homens. Mas a igreja, o templo religioso, deveria ser realmente um lugar diferenciado para pessoas diferenciadas, no sentido de que elas procurassem e se dedicassem ao máximo para encontrar um Deus verdadeiro. Mas por incrível que pareça, eu estou falando no contexto geral, tá? Porque eu posso começar no Espiritismo e acabar lá nas mãos de Cristo, como aconteceu com muitos aqui, ok? Mas por incrível que pareça, o templo é onde mais tem bandido. Não que isso vá servir de desculpa para mim ficar em casa, ou então desistir de ser pastor e de cuidar da igreja como o Senhor me pediu, como Jesus me pediu, tá? Mas por incrível que pareça, hoje o templo é o lugar, é um dos lugares institucionais que mais agrupa facções e sistemas satânicos. E por que será que isso é tão histórico, persistente, contínuo? Porque chegou para nós aqui no século 21, pior do que antes nos tempos do meu Senhor. E por que será que isso insiste? Parece que não tem término essa coisa. Porque toda ferramenta religiosa, a metafísica da religião, tá? Que é a simbologia, as tradições, os ritos, os costumes, a estética, essa coisa toda de vestimenta específica, tudo isso ajuda a maquiar as coisas erradas desse mundo, esconder o que as pessoas fazem de deplorável. E não é diferente das outras religiões. O cristianismo, ele vem sendo usado para isso. E muita coisa que vai ser abordado hoje aqui, vai ser abordado contra esse sistema que tenta exatamente implementar na igreja de Cristo alternativas para exatamente sustentar
toda essa mentira e essa contradição que nós lutamos e não conseguimos arrancar das pessoas, infelizmente, que é a religião, que na essência é uma filosofia. Então, amados, o pastor, eu queria dar a vocês aqui o texto de Êxodo, capítulo 23, verso 18, e serve também o 34, verso 25. Quando Jesus ele usa a expressão fermento dos fariseus, ele não está falando só de condição espiritual, não. É muita coisa que está contida aí nessa expressão, historicamente falando, e nós vamos abordar aqui aos amados irmãos para chegarmos na conclusão que Deus quer de nós. Mas começando pelo Antigo Testamento, a legislação instituída por Moisés anteriormente proibia o emprego do fermento durante a Páscoa e também durante as festas dos pães asmos, segundo também Hebreus capítulo 23, versículo 15. Os irmãos abriram aí? Tá? E eu vou dizer por que a proibição, com base na lei e no rito, tanto da Páscoa como também da festa dos pães asmos. Jesus ele confirma isso em Mateus 26, versículo 17 também, tá? Por que a proibição? Porque a fermentação implicaria desintegração e corrupção no costume judaico. Para os hebreus, qualquer coisa em estado de decomposição sugere corrupção e imundícia. A hereditariedade do mal, a simbologia do mal. É óbvio que quando o Senhor ele veio cumprir toda a lei, ele nos deixou exatamente o quê? O respaldo para nós cumprirmos naquilo que é espiritual, tá? Mas até então, para os judeus, no que Deus havia solicitado, pedido e ordenado a nível de legislação, o fermento ele tinha uma representação de decomposição, de corrupção. Então nada que fosse ser apresentado ao Senhor, a Deus, em louvor a Ele, poderia ter esse conteúdo, essa substância, porque seria entendido pela lei que isso era uma afronta, um desrespeito àquilo que estava sendo ofertado ao Senhor. Lembra que fermento é fungo, tá? É bolor. Então a lei exigia que tanto a procissão para a celebração da Páscoa, como qualquer outra festividade de culto a Deus, que essa substância não fosse no pão que seria oferecido a Deus antes dos judeus se alimentarem dele. Está claro para o irmão aqui hoje? Mas o que o nosso Senhor fez? Ele manteve esse conceito. Não de que nós não poderíamos comer um pão fermentado, até porque nós já estaremos no inferno se não pudesse. Porque aquele pãozinho que você compra da padaria lá, ele tem mais fermento do que farinha, não é? Mas a questão não é essa. A questão é que quando Jesus ele vem para nos dar o evangelho da nova aliança, ele mantém o conceito da expressão, tá? Ele usa o sentido figurado desse fermento para transmitir noções, a percepção do mal da religião que o cercava, que conspirava contra ele, que tentava contra o seu ministério, contra a sua obra, contra o que ele veio cumprir aqui. Então estas pessoas, esses grupos, essas ideias, esses pensamentos, esses conceitos tradicionalistas, que acompanhavam muitos judeus naquela época, e grupos judaicos, era uma ameaça para o nosso Senhor. Então o que ele faz? Ele pega o exemplo dessas pessoas, pega o exemplo do que elas estavam tentando contra ele, para prevenir os seus seguidores de não serem iguais a eles, tendo em vista que Israel, o judaísmo, biblicamente representa o quê? A apostasia da igreja atual. O povo que se aliançou com Deus e que se desviou dele. E que transmite para nós exatamente o quê? O que está acontecendo hoje com a igreja de Cristo. Então este mal, essa corrupção, essa maldade hereditária, tudo isso que está dentro dessa expressão,
o fermento dos fariseus. Tudo isso é histórico, além de organizado, é histórico, e se manteve até os nossos dias. E o Senhor entendeu que era importante que todos realmente pudessem refletir sobre o que essas pessoas estavam fazendo, sobre o que elas estavam realizando, sobre o que elas estavam operando a nível de maldades, para que nós pudéssemos não se contaminar com isso e nos manter separados disso, que eu acredito que é a luta da igreja que serve a Cristo hoje, é ela realmente ter a prevenção de não ser contaminada, manipulada, direcionada por nenhum desses organismos, ou sistemas, ou grupos, ou pessoas que se articulam para impedir a obra verdadeira de Cristo, que é muito complexo isso, nós não vamos nos aprofundar nisso, tá? Mas o fariseu hoje poderia ser visto nesse sentido, de pessoas que são dotadas de uma intelectualidade, de um preparo intelectual, exatamente para perverter, corromper, desgraçar a obra de Cristo, impedir com que ela aconteça na minha e na tua vida. Todo farisaísmo, eu vou falar algumas expressões aqui, todos esses nomes ditos pelo Senhor, que impunham ameaça contra ele, tudo isso, na essência, são pensamentos e ideias que estão embutidas dentro da igreja, impedindo as pessoas de serem aquilo que Cristo quer. E você pensa que nós não temos problemas aqui? Nós temos. Não nesse altar, mas na cabeça de muitos ainda tem. De muitos aqui ainda existe. Então é isso que nós lutamos, é isso que nós tentamos combater, e muitas vezes com disciplina, com revelação, muitas vezes orando, clamando por aqueles que estão aqui, para que com o desenvolvimento da fé, com a prática da fé, com a dedicação a Cristo, tudo isso seja purificado, quebrado, aniquilado dentro do teu coração, desimpedido, para que você sirva a Cristo de maneira livre. Amém, Jesus? Então, o primeiro texto que eu oriento a igreja a abrir é Mateus, capítulo 16, versículo 16. Então, Jesus ele usa o uso, figurado do fermento, para refletir o ponto de vista que o fermento, da qual ele pede aos discípulos para tomar cuidado, era a corrupção e os corruptores. E eu começo pela questão de autoridades, funcionários, grupos religiosos, uma advertência da parte do Senhor contra esses homens que de maneira sistêmica, organizada, eles trabalham exatamente para afastar as pessoas do verdadeiro evangelho, ou então do verdadeiro Salvador. Lê o texto para o pastor, só o versículo 6, por favor. Mateus 16, verso 6, pode ler. Mesmo texto que você leu, amém? Amém ou não? Amém. Então, quem eram os fariseus? Os mesmos, partidos como saduceus, zelotes, herodianos, que desempenhavam o papel da nova interpretação da lei. Eram grupos pagos pelo Estado romano para direcionar judeus a abrir mão das escrituras de Deus, a fim de implementar nas suas vidas o novo conceito, que lá na tua escola você ouve falar sobre helenismo, pensamento grego, aonde nasceu o iluminismo, o renascentismo, da onde vem toda essa falácia chamada filosofia, tá? São os pensadores, que já eram e representavam uma ameaça para o nosso Senhor. Era uma ordem misturada com o judaísmo e também cidadania romana, ou movimento político romano, que estavam infiltrados dentro do povo judeu, para fazerem estarem sujeitos somente a 5 livros das Escrituras, tá? Que é o Pentateuco, da qual muitos conhecem aqui.
Isso é uma marca muito profunda na história, porque deu a revolta dos macabeus, de um grupo de sacerdotes fiéis que entendiam que aquilo não era uma coisa da qual o povo judeu deveria obedecer, que eles tinham que se revoltar contra esses partidos que estavam querendo exatamente impor ao povo judeu a nova regra da religião. Então, com o tempo, alguns anos antes de Jesus se encarnar e de ser visto pelos homens, esses partidos vinham investindo a nova educação e dissolvendo o pensamento da verdadeira Escritura de Deus na mente de cada judeu, ao ponto de quando Jesus se encarnar, Israel já estava ali num estado de pura hipnose, no sentido de que o povo estava apegado e tão fascinado pelo novo pensamento, pelo movimento iluminista que estava surgindo ali na Grécia e em Roma, que a gente vê advertências do apóstolo Paulo a esse conceito, de que a sabedoria que a igreja estava sujeita não era a sabedoria dos homens, mas era a sabedoria de Deus. E ele estava pregando exatamente o quê? Orientando a igreja a não se render às filosofias. Porque, irmãos, o que eu quero deixar claro para você é que esses partidos se mantiveram até depois da morte e da ressurreição do nosso Senhor, para não dizer que até hoje eles se mantêm dentro do Estado judaico, garantindo que o povo judeu não tem acesso às informações verdadeiras que levariam este povo à conclusão de que Jesus é o Messias. Então é um sinal muito sério, muito forte, que faz a gente repensar exatamente sobre a questão: cuida para que você não seja almejado ou seduzido por este fermento, porque se tratam de grupos, de lideranças, de líderes, de um sistema que está articulado, organizado em determinar a você o que você tem que pensar, o que você tem que acreditar, o que você deve obedecer. E eu orientei já os amados irmãos, pelas vezes que Deus me deu a oportunidade, eu orientei aos amados irmãos de que a interpretação, ela não é uma didática. A interpretação da palavra de Deus não é um sistema. Por quê? Porque a interpretação, ela já está aí. O conteúdo que Deus quer que você saiba, que você se intere, ele já está pronto aí. O que está além? O fundo histórico, simbólico, que eu estou usando com você hoje aqui, que é interessante, mas não é fundamental. Porque se você lesse esse texto aí que eu já li com os irmãos, do alerta, da advertência do Senhor em relação aos fariseus, você já entenderia de antemão o que ele está querendo dizer. É a maldade desse povo. Eu que estou querendo aprofundar com você aqui. Então essas pessoas que querem interpretar para as outras o que é correto e o que é certo, foi exatamente com essa exploração, com esse sistema que o diabo conseguiu vencer Israel. Que o diabo conseguiu vencer as igrejas atuais. A coisa mais importante que nós temos a zelar aqui é o contato direto com o Salvador. Porque Ele é a luz, Ele é o brilho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a essência que nós temos que crer e seguir. E eu não estou querendo aqui tomar partido de querer dizer que eu fui levantado para o Senhor para ser a voz dEle na tua vida. Como eu venho falando sempre para os irmãos, qual é o interesse do ministério com o Evangelho? Repetir o que Cristo disse. Nós não estamos aqui para interpretar nada, porque o que Ele pregou já está pronto para ser utilizado. Toma muito cuidado
quando você tiver curiosidades, se tiver até suspeitas em relação a alguma coisa que a Bíblia te disse, tome muita cautela, tenha muito cuidado, muito critério, porque você pode cair em mãos erradas. Porque o mal desse povo foi exatamente isso: permitir que homens representassem a voz de Deus. E Deus não pode ser representado por ninguém, cenáculo, porque a palavra dele está escrita. E se ela está escrita, já está pronta. Então para que esse grupo vai ficar levantando agora aqui, para querer fazer exatamente levantamentos de coisas que não dão para ser mais praticadas neste século? E foi por baixo desse argumento, por baixo dessa condição de aplicar à vida os novos conceitos, que o judaísmo, Israel, foi vencido, e a igreja atual está corrompida. Então toma cuidado com aqueles que chegam em nome de Jesus Cristo, com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que são portadores da verdade, porque a verdade não é de ninguém, a verdade é dele, aquele que deu a sua vida para nos redimir de todo o pecado. A verdade está na boca dele. Tome muito cuidado, porque homem de Deus chove. O que mais tem é homem de Deus aqui nessa terra. Você não sabe disso? O que mais existe são pessoas querendo explorar a fragilidade, a dificuldade, a limitação daqueles que estão perturbados, confusos acerca da fé, e se tornarem vigários, representantes de Deus e de Cristo na vida dos outros. O catolicismo explorou mais de 1500 anos esse ministério na vida das pessoas, se enriqueceu com isso, e nós continuamos vendo a permanência desses fatores, desses grupos que surgem do nada, que saem do esgoto. Mas meu Deus do céu, mas não são vistos pelo povo, identificados por aqueles que são vítimas. Alguns porque não têm conhecimento, outros porque também não querem enxergar. Então todos esses grupos que estavam ali, fazendo frente contra o nosso Senhor, a preocupação deles com Israel é que o povo judeu não fosse iluminado com a verdade que o nosso Senhor veio trazer. Porque para eles poderem implementar o helenismo, que virou a maçonaria hoje, eles precisavam manter o povo ignorante, vazio e religioso. Desses grupos veio o conceito de guardar o sábado. Desses grupos veio o conceito dos rituais de purificação. Desses grupos surgiram conceitos superficiais da lei, que tanto foram ali debatidos com o nosso Senhor, mas não porque eles queriam o bem do povo, porque a estratégia era substituir o mais importante da lei por essas porcarias que a religião valoriza. Nós temos um mercado hoje aí no meio evangélico para te comprovar. Nós temos um shopping center evangélico, com lojas profissionais, um meio empregatício e pessoas especializadas em explorar a fé para vender a simbologia, os artefatos dessa religião, e manter o povo nessa fixação de que, para eles se sentirem protegidos, eles precisam dessa estrutura, dessa logística toda que nós estamos vendo hoje aí no meio evangélico. Então o mesmo conceito que foi embutido lá, templo grande, glamuroso, ostentador, status, tudo isso que vocês estão vendo, foi a estratégia helenista lá com o povo judeu, que se manteve até o dia de hoje, porque é o mesmo organismo.
são os mesmos partidos, são os mesmos homens satânicos. É uma herança maldita, hereditária, que chegou para nós, um fermento que está aí, e que nós temos que saber lidar, que nós temos que saber ter sentido de prevenção, de impedir que estas coisas surjam para cá, venham para nós, porque nós não estamos interessados, muito mais ainda, em aplicar novas ideias na vida que temos, conceitos modernos, muito mais ainda aqueles que estão querendo reinterpretar a Escritura. Então aí as Bíblias de nova linguagem, de linguagem moderna, as Bíblias com tradições poéticas, está aí essa porcaria toda que a sociedade bíblica vem produzindo há anos, injetando no meio evangélico, que nós denunciamos. Ela nos ameaçou de processo, porque eles não querem que a sociedade enxergue que as igrejas já estão vivendo esse processo de reeducação há muito tempo. Estão sendo pervertidas, alimentadas com porcarias, porque eles não querem que as pessoas realmente possam estar próximo, perto e entendidas do assunto Jesus Cristo. Estou lá no texto de 2 João capítulo 9, não, versículo 9, porque não tem capítulo, do 9 ao versículo 11, a igreja lê para mim em voz alta, por favor. Falando de limitação dos 5 livros ao povo judeu, não é diferente para nós hoje aqui não, porque tem muito livro no Novo Testamento, canônico, que igrejas evitam de pregar. Se para os judeus 5 só poderiam ser lidos, porque os restantes foram furtados, roubados com o tempo, nós estamos vivendo a mesma realidade, porque tem igreja que não fala do Apocalipse, tem igreja que não trata da visão apocalíptica, que não fala de muitas epístolas que Paulo escreveu, porque acreditam que são deles particularmente, que é particularmente dele esse conceito. Nós temos dificuldades que refletem exatamente aquilo que o povo judeu também foi vítima. Estamos enfrentando a mesma situação, de um povo que tem problemas seríssimos com a palavra de Deus, porque entendem e compreendem que o tempo em que ela foi escrita não corresponde ao tempo em que nós estamos vivendo. E eu já escutei isso de evangélico, que tem coisas que estão na Bíblia que são arcaicas, que não dá para ser usada e utilizada nesse mundo em que nós estamos vivendo. Espera lá, então Deus agora se limita a tempo e muda de parecer. Então é isso que eu estou falando aqui. Lê o texto aí para os irmãos, pode ler em voz alta. É 2 João versículo 9, é isso? Amém? Então deixa eu ler aí, porque o pastor não sei não, hein? Deixa eu ver aqui no meu aqui. Vamos lá. 2 João versículo 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela não tem a Deus, e quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. É isso mesmo. Se alguém vem ter convosco, não traz essa doutrina. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o receba na tua casa, e nem tampouco o saudeis. Quem o saúda participa das suas obras más. Testificou? Amém. Quem testificou diz amém. 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 O que é o fermento dos fariseus? A falsa liderança. O que é o fermento que Jesus quis dizer? Esses organismos, essas instituições, esses indivíduos que estão gabaritados a afastar o povo da verdade cristã absoluta, pura, genuína, verdadeira. Não seja cúmplice. Se chegar na tua vida, ou na tua casa, ou na tua igreja, nem saúda, nem aceita. Era isso que Jesus estava querendo dizer aos discípulos. Toma cuidado com o fermento dos fariseus. Ou se ele mandou tomar cuidado, é porque é preocupante, porque cativa, porque seduz, porque influencia. Eu não posso subestimar se o meu Senhor pediu para aquele que o segue tomar cuidado. Então, como toda igreja percebe,
O corrupto não é só aquele que se corrompe, o corrupto também é aquele que ensina a corrupção. E a corrupção religiosa, para a Bíblia Sagrada, é aquela que não corresponde, que não atende, que não se comprova na verdade que Cristo pregou. Então, qual o dever do discípulo, do seguidor? Repudiar, considerar, condenar qualquer coisa que seja diferente daquilo que Jesus pregou, no contexto chamado Evangelho. Então toma cuidado com o fermento do fariseu, porque eles vão chegar para vós com lisonjas palavras, com artimanhas, com um jeitinho cativador, mas é fácil identificá-los, porque o que eles falam e ensinam não corresponde ao que Cristo pregou. Então, se eles não vierem trazendo essa doutrina a você, qual é o teu dever? É não dar a eles o título de homem de Deus ou igreja de Cristo, que é o que Tito capítulo 1, versículo 11 também adverte. Pode ler. Aqueles que lançam mão das Escrituras e tomam para si a responsabilidade de aplicar na vida condições modernas, modificadas, alteradas, não são bem vistos e aceitos por nós. Lê o texto aí. Tito 1, 11. Então vou deixar uma coisa bem clara para você, filho. Você aceita qualquer coisa, você aceita qualquer coisa em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, você tem um problema sério de desvio de caráter, tá? Porque a religião é isso, é o submundo, é o subproduto da fé. Manufaturaram a Escritura, foi preparada em laboratório, toda ela moldada para atender uma demanda chamada ser humano. Meu santo, é uma coisa tão fácil de perceber, mas eles não querem perceber. Qual é o problema? É falta de consciência, de QI? Não, porque a sociedade quer esses grupos religiosos, essas lideranças espúrias comandando a religião deles. Eu vou fazer o quê? Porque o dia que eles quiserem a verdade, eles vão ouvir Jesus falar e pronto. Que nem um retardado essa semana disse lá: pastor, eu não vou na tua igreja porque a tua igreja não é de Deus. Filho, para você falar isso, você tem que explorar 66 livros da Bíblia e fazer os levantamentos do que a gente prega errado aqui para nos considerar herege. E vou já avisar, dá muito trabalho, você vai ter que ler pra caramba. Eu acho que você não está disposto. Acho melhor você deixar para outro que tem mais vontade, que com Coca-Cola na barriga e filme na cabeça, filha, vai dar besteira. Mas sabe, eu estava aqui ouvindo o senhor falar e senti algo estranho. Eu também senti quando eu te vi. Então nós não batemos, isso na fé não existe, filho. É o que Deus disse, nós conhecemos uma verdade vista pela face dEle, pelo esplendor da sua glória. A Bíblia diz que tinha gente que via no Senhor essa verdade, mas não ia segui-lo, com medo de perder relações políticas com esses grupos que eu estou citando aqui. Para os irmãos terem a dimensão da profundidade desta influência, como ela está enraizada nas tradições. E se nós não nos libertarmos disso, não serviremos a Cristo. Eu vim de uma igreja tradicionalista,
Tá? E eu posso dizer ao amado irmão, se eu não tivesse me libertado desses conceitos superficiais que a religião trouxe para o cristianismo, eu não teria chegado aqui. Porque quando eu pensei em ser um cristão e um pregador da palavra, já me deram um protocolo que eu tinha que cumprir. E todos estes anos da minha vida eu venho lutando e guerreando e brigando com gente dentro da igreja, gente da família, pessoas próximas, brigando e lutando para não cair nesta manha, nesta moda, nesse modismo de querer ser diferente daquilo que Jesus pregou, adaptar o que ele pregou numa linguagem da qual todos possam entender, compreender. É a manha. Ô filho, quem quiser entender Jesus vai entender puramente o que ele falou. Não precisa vir aqui ninguém para querer interpretar o que ele falou. O que ele falou está claro. A questão aqui é a seguinte, é que não te interessa o que ele falou. Então por isso que esses partidos que cumprem essa estratégia de querer dar à sociedade a alternativa, essas coisas financiadas pelo submundo, da corrupção, que nós constantemente lutamos aqui para não penetrar aqui no cenáculo, tudo isso, irmãos, foi uma ameaça para o nosso Senhor. Os judeus construíram um templo em Jerusalém com esse acordo político, tá? E quando eles tentavam matar, eu digo as autoridades, tá? Não o povo judeu, as autoridades judaicas. Quando eles pensavam em matar o Senhor, eles não pensavam em matar o Senhor só com o receio de que Jesus abrisse os olhos do povo judeu. Eles queriam dar a morte de Cristo como um presente para Roma, porque isso iria promovê-los mais ainda naquilo que eles estavam representando. Então é satânico, complexo, essa questão de você querer exatamente olhar para o templo, para a placa, para as pessoas que congregam ali dentro daquele lugar, para os seus perfis, para a sua estética, para a sua forma de se comportar ali formalizada, e dizer que tudo isso compõe a igreja de Cristo. Não compõe, porque tudo isso pode ser comprado, adquirido, tudo isso pode ser arquitetado, tudo isso pode ser construído com uma boa inspiração religiosa para te enganar, para te perverter, para te corromper, para te destruir. Nós somos a favor de ouvirmos esta palavra da boca do Salvador. Nós somos da igreja que diz: Jesus fala, porque a palavra é tua, e homem nenhum vai representá-la. Acautelai-vos do fermento, da falsa doutrina, daqueles que vêm em nome de Cristo para corromper a verdade do Senhor no teu coração. Não é o pastor Daniel, não é a igreja Cenáculo da Fé que nós estamos aqui tratando, é o que saiu da boca daquele que morreu por você. Você entende isso? É o pão vivo que desceu do céu. Quem entende diz amém. É o que ele falou, é o que ele disse. Se eu disser assim, mas não precisa guardar o sábado, porque ele instituiu a lei de que o sábado era ele. Eu vou falar e não vai entrar na cabeça desses caras. Você vai falar e não vai entrar dentro deles. Por quê? Porque eles são do conceito de que Jesus não é a autoridade que nós temos que ouvir, que o que nós temos que seguir é o que o líder viu lá dentro do quarto dele, e sabe Deus com quantas mais ele viu. Povo endemoniado. Ô filho, você está querendo seguir Jesus? Pastor Daniel, eu estou querendo seguir Jesus. Então filho, então você tem que se libertar de pastor e de igreja. Primeira coisa, você tem que ir lá escutar o que Deus disse. Se inteira nesse assunto, se aprofunda nesse propósito, entendeu? Conhece bem Jesus, de verdade mesmo, para você saber se você quer Ele. Porque igreja é que nem boteco, qualquer um abre. Se vocês estão festejando
que o evangelho cresceu, porque tem uma igreja em cada esquina, são tremendo de um retardado. Porque muitas dessas igrejas são fachadas. Muitas delas foram abertas por franquia, para não dizer aquelas que são satanistas, tá? Que tem 7 andares para baixo para esconder um quartel-general, aonde tem mentes brilhantes que estudam a forma de destruir a igreja do Senhor. Abre teu olho. É a Ele que nós temos que seguir. É a Ele que nós temos que crer. Abre o texto de Mateus 23, verso 27. Segundo ponto. Fermento, na Bíblia também significa a hipocrisia e o exibicionismo que existia entre esses movimentos, da qual o Senhor também alerta em Mateus 23, verso 14 e 16, e Lucas 12, verso 1 ao verso 40. Mas lê Mateus 23, verso 27, pode ler em voz alta, cenáculo. Se o fermento está no grupo religioso, o fermento também pode estar dentro do homem. A partir do momento que na presença de Deus ele não fala a verdade, mas só tem falsidade, o fermento está dentro dele. A partir do momento em que ele usa o aspecto, a estética da religião que ele segue, tá? Mas sem ser na essência aquilo que ele diz, ele é mentiroso. Amém ou não? Amém? A exibição religiosa, ela nega o conteúdo, ela investe por fora, porque lá dentro ela não tem investimento. O Senhor fala isso em Lucas capítulo 12, verso 40. Vocês parecem bonitos por fora, mas não são por dentro. Deus não fez dentro também como fez fora, disse o nosso Senhor. Então, acautelai-vos do conceito de que nós temos que ser vistos como pessoas de Deus. Toma cuidado do fermento do fariseu, que ensina usos e costumes, mas negam a justiça, a misericórdia, a piedade e a santidade. Tome cuidado desse conceito. Esse conceito que diz que o que importa é louvar a Deus, porque você pode estar louvando da boca para fora e nada daquilo que você diz, ou que você canta, ou que você afirma ou fala, condiz com o teu coração. Deus faz preferência por aqueles que falam a verdade. Deus faz preferência por aqueles que são sinceros. Deus faz preferência por aqueles que não têm o aspecto, mas têm o conteúdo. Ah, mas o conteúdo dele é sujo. E a sinceridade dele machuca, porque ele está falando tudo o que ele faz de errado. Tem mais esperança com esse que não esconde nada do que você que esconde tudo. Acautelai-vos desse conceito e desses homens que vos ensinam de que Deus procura logística. Ele procura o conteúdo. Ele procura a verdade. Ele procura a sinceridade. Ai de vós, escribas, que exteriormente se mostram serem homens de Deus, mas por dentro estão mortos, são fraudes, não tem o conteúdo que Deus procura. Quantos que não vivem assim na fé? Porque assimilaram a tradição de que estar dentro da igreja é estar protegido, de que ter uma igreja e um pastor é ter uma cobertura espiritual, de que cantar, orar, fazer uma campanha intitulada pela igreja, isso traz repercussões positivas para a vida do crente. E o Evangelho diz, não, tudo isso daí pode ser feito em qualquer religião, meu filho. Aqui nós ensinamos a crença, a obediência, o amor, a fidelidade e a esperança nele. Porque tudo aquilo que nós fazemos com base no que ele ensina.
Então, se o que eu estou dizendo aqui agora não for verdadeiro, eu sou religioso. Se o que eu estou mostrando de mim externamente a quem me vê não for a essência daquilo que eu sou na religião que eu sigo, eu estou sendo falso. E essa manha veio para cá. Os usos e os costumes religiosos entraram e penetraram no cristianismo, e o povo passou a se preocupar tanto com a estética, com a exibição, com a logística, com a estrutura, com o glamour das coisas dentro do templo, que esqueceram o que estão dentro de si. A coisa está tão perversa que o povo faz hoje e esquece amanhã. Ninguém mais tem dor de consciência. Ninguém mais sente temor de nada. Ele fala de uma maneira tão natural que a mentira para ele parece já uma verdade. Mas filho, mas não deu nem tempo de secar o que você fez. E ele já transformou aquilo numa verdade. Eles põem a mão em cima da Bíblia e juram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que aquilo que foi falado contra eles não é verdadeiro. Eles são capazes de tudo para defender a sua aparência, para defender a sua reputação, para defender o seu status religioso, para defender a história que ele tem dentro de uma igreja. Mas Deus sabe que ele é uma sepultura. Quando que isso vai acabar? Toma cuidado com esse fermento, filho, que te induz a permanecer na mentira e achar e acreditar que você vai se manter impune, que Deus não vai te castigar e que Ele não sabe quem é você. Eles são capazes até de chorar. E na verdade eles estão querendo rir. Essa arte religiosa chegou para nós. E nós temos que saber aonde ela está. Porque ainda que você chegasse hoje aqui e dissesse: eu estou sujo, imundo, pervertido, imoral, fraudei, menti, blasfemei, neguei Cristo, me ajuda, Senhor Jesus, porque sinto vergonha do que eu sou. Melhor isso do que o inverso, de você ser tudo isso escondido atrás de uma capa de pastor, de líder, de mestre, de cantor. Para que isso? Jesus não está vendo o que está dentro de você? Ele não sabe o que está dentro de você? Ele não sabe o que você acabou de fazer. Foi como Deus falou lá para Caim: cadê teu irmão? E o sacana falou para ele: quem tem que saber é o Senhor. Então esse cinismo, essa simulação está presente no fermento que Jesus advertiu, alertou a nós. Toma cuidado, para que isso não te contamine. Você não precisa disso. Eu falo para todo mundo com a maior bondade: você não precisa. Você não precisa disso. Para que isso? O Macedo precisa manter a aparência dele para continuar ganhando a grana dele e manter na Record. Então é óbvio que se ele fizer, ele vai ter que fazer muito escondido. Mas você ganha o quê com tudo isso que você está fazendo? Dando uma de crente se você não é. Então a melhor coisa é você abrir logo a mão dessa máscara de tudo isso que te acobertou tanto tempo e dizer: a verdade sobre a minha vida é essa. Nós preferimos a verdade do que a mentira, ainda que ela doa. Eu prefiro ela do que conviver com o cinismo, a dissimulação, de conviver com tudo isso que nós estamos enojados, de não saber mais quem a gente aperta a mão. Gente batendo a mão no peito em cima do púlpito que nem um gorila,
falando que é crente daqui a alguns anos vira uma explosão de escândalo. Nós estamos cansados disso, não precisamos disso, desse palco, para sermos crentes verdadeiros, mas de um coração que esboça, que transmite a sinceridade, a verdade, a realidade, a profundeza daquilo que você é, por mais que doa. Não esconda. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. A igreja abre esse texto enquanto eu dou outro aqui. Em Mateus 22, verso 23 ao verso 29, Jesus trata o fermento como sendo ceticismo e ignorância, incredulidade na vida de um homem, o desfavor, a falta de importância com aquilo que Deus quer. Lê o texto de 2 Timóteo 3,7. Amém? Lembra que ignorância não é o cara que não conhece, ignorante é aquele que não se importa em conhecer, é o que Paulo falou aí. 2 Timóteo 3, versículo 7. Aquele que tem a dúvida permanente, que pensa que não tem uma verdade absoluta. Jesus para mim é uma verdade absoluta, mas para muitos ele não é, e trabalham se relativizando. Nunca tem uma palavra sim e não, sempre o meio termo, não cai nessa. É o perfil do incrédulo, do cético, do ignorante. É não crer na palavra sim, sim, não, não, que saiu da boca do nosso Senhor. E sempre dá uma abertura para debater, para discutir, para chegar numa conclusão do que vai ser feito. Espera lá, mas que história que é essa aí? Está querendo colocar fermento aí? Introduzir a substância do mal para fazer essa massa crescer? Igreja, povo, evangélico, está querendo introduzir aqui no nosso meio? Nós não vamos deixar, porque se o Senhor diz sim, nós falamos sim. Se Ele diz não, nós falamos não, porque a meia palavra não tem. E se a dúvida aqui está permanente, eu não consigo tirar isso de mim, esses pontos de interrogação, nós sabemos qual é o teu problema. Você não se importa com a verdade que Ele falou, e tudo que nós dissemos aqui para você não vai ter sentido, filho. Quando Ele fala não adulterarás, quando Ele fala que o homem que repudia a sua mulher e vai se casar com outra, adultera, para que discutir? Quais as razões, os motivos, os princípios, os propósitos que te fizeram transar com outra? Se Ele já falou que é pecado, para que debater os porém? Mas eles querem trazer esse debate porque o absoluto para eles não existe. Chegam para Ele e disseram: Senhor, é debate de fariseu. Senhor, nós temos uma dúvida. É fariseu. Qual a condição relativa do homem com a mulher? Porque nós sabemos que Moisés deu a carta de divórcio. Rapaz, você já respondeu, Moisés deu. Mas você está querendo ouvir dele, não é? Então espera aí que ele vai falar. No princípio não foi assim. Deus uniu o homem e a mulher para ser uma só carne, e o que Deus uniu não separa o homem. Pronto. Não tem mais o que dizer, o que falar. O casamento é uma instituição de Deus. Você está querendo discutir por quê? Porque você não crê numa verdade absoluta. Você relativiza. As tuas dúvidas todas elas são, na verdade, uma descrença forjada. Você usa essas interrogações e estas dúvidas porque na verdade você não tem respeito, você não quer chegar ali e escutar o que ele disse. Você está perguntando para ele, mas você não quer a resposta. Os irmãos entendem o que é um fariseu, o que é um fermento? Aqui dentro de nós, nada do que ele disser para mim eu vou acreditar, mas eu vou perguntar por via das dúvidas. Eu já sei até o que ele vai falar, mas vou perguntar mesmo assim, para testar ele.
o seu conhecimento, o seu nível de conhecimento. O fermento também é isso, irmãos, que está introduzido dentro da igreja. Pessoas que vêm consultar, mas que não querem a verdade, elas querem a alternativa. E aqui no Cenáculo nós metemos uma botina nesse cara. Metemos uma botina nele. Vem cá, filho, o que você quer aqui? Alternativa? Vai, vira aí, que nós vamos já meter uma direita em você aí já. Vou te jogar lá no outro lado, lá para cair lá bem no Maracanã dos caras. Entendeu? Vamos dar uma de trivela em você. Não vem para o Cenáculo da Fé dançar não, lindão. Que não. O pastor Daniel, sabe, eu sei que o senhor é um homem de Deus e uma hora o senhor vai mudar. Não mudo mais. Ele me fez assim. Não vem querer você fazer pressão aqui, que nós não vamos ceder tua pressão filosófica, sentimentalista. Porque sabe, ele me aleijou, ele me bateu, ele me escorraçou, ele me traiu. Nós não queremos saber da tua história, não. Que história de desgraça, todo mundo tem a sua. Dor de chifre, então todo mundo também tem. Filhão, nós queremos a verdade que Cristo pregou. A resposta que a gente quer é o que está na boca dele. Vamos parar de debate, de discussão, de blá blá blá. Vamos ouvir Jesus falar, não é isso? Amém ou não? Por que eu trago aqui na igreja e ninguém fica, pastor? Eu trago, pastor, e ninguém fica. Estou cansado de trazer e ninguém fica. Você tem que enxergar a realidade, filho. Você tem que fazer a tua parte. Se o povo não ficar, isso é um problema deles com o Senhor. Mas tem que fazer a sua parte. Agora, você está querendo dizer o que para mim? E para a Igreja Santo pela Fé? Que nós vamos dar uma parte para eles aqui dessa igreja, para eles montarem uma barraca que nem cigana aqui, para ficar exatamente, né, criando um corpo estranho aqui dentro desse lugar. Um grupo de pessoas que entendem o evangelho de forma diferente. O tempo mudou. O homossexual hoje tem que ser aceito. O tempo mudou hoje. Entendeu? Feito com amor não é pecado. Rapaz, tem tanta monografia para defender canalha que você nem imagina. Tá aí os pastores para você poder analisar. E o que eles estão pregando, eu não preciso falar. Você sabe, você escuta. A sujeira está publicada. Mas a questão é esta: se nós não lutarmos, se nós não combatermos, se nós não nos consagrarmos, se nós não nos posicionarmos, ela também vai nos contaminar. Porque tem gente que infelizmente troca a verdade por isso aqui, para ficar debatendo coisas que para Deus não tem relevância nenhuma, porque Ele já falou que você tem que seguir. Mateus capítulo 22, versículo 16. Lê esse texto para o pastor, por favor. Mateus 22, verso 16. Pode ler, Cenáculo. E o de baixo? Pode ler o de outro, pode ler o outro. Tá bom, já lembrou? Quem lembrou diz amém. É só isso aí, é só isso aí. Vamos no culto lá hoje, vamos lá. Vamos lá para aquele que lê o coração. E está mesmo no ponto. O fermento como malícia, como astúcia política de um povo que nós sabemos a natureza da formação, da onde eles vieram, mas eles estão aqui hoje. Eles vão fazer uma pergunta para o Senhor: é lícito pagar tributo? O Senhor, sabendo que eles estavam mal intencionados e que a pergunta era para pegá-lo, o que isso quer dizer para você? Que o Senhor é aquele que conhece os corações.
Ele sabe o que está dentro de nós. Então qualquer coisa que nós dissermos aqui tem que ser verdadeira, porque se não for, o sentimento que ele vai ter por nós é o mesmo, de repudio. De total repudio, porque ele sabe que as tuas intenções não são boas, não são verdadeiras, não são honestas, não são sinceras, não são correspondentes a ele. O Senhor sabia quem ia trair ele. O Senhor sabia quem ia negar ele. O Senhor sabia quem ia estar lá na cruz quando ele fosse ser crucificado, o seu melhor amigo. Ele sabia de tudo. Qual é a relação da igreja com Cristo? A que nível que tem essa relação? O mais profundo possível. Então, se toda a tua mente, os teus sentimentos, tudo que está dentro de você estiver contaminado, comprometido com interesses espúrios, políticos, particularizados, egoístas, centralizados em você, qualquer manifestação que você fizer aqui, em oração, em louvor, ou qualquer outra forma de meio de graça, está comprometido. Por isso que muitos deles vão lá e falam para o pastor: pastor, ora por mim, porque quem sabe Deus não escuta você. É um tremendo de um retardado, porque ele mesmo está se entregando, e que ele não está em condição de Jesus ouvir ele. Mas eu quero pedir para o Senhor, porque eu sei que se o Senhor falar, Deus vai lhe ouvir. E muitos de vocês aqui, se eu deixasse, vocês teriam feito comigo, mas eu não deixei. E não deixei também quem trabalha aqui nessa obra ser referência de oração e intercessão na vida de ninguém. Aqui, ô filho, você quer ouvir Jesus? Você quer que Jesus te ouça? Vai orar, vai limpar, purificar, a tua vida vai se santificar e se preparar, porque o que aconteceu comigo acontece com você também. Agora, com os teus interesses, os teus propósitos, a tua vida, toda ela comprometida em pensamentos corruptos e em interesses corruptos. Um exemplo: como é que Deus vai ouvir? Daí chega lá, né? Um indivíduo para Pedro e fala: ô Pedro, Simão, quanto que é o dom do Espírito Santo aí? Hã? Quanto é que você vende isso aí, esse negócio aí? Sai Satanás, né? Subilicanta na praia, esses milagres que você faz, quanto você me dá? Pedro falou para ele: que esse dinheiro e você e tudo que você tem seja uma perdição, porque as coisas de Deus não se compram com dinheiro. Não foi o que ele falou para o homem? E o homem já pediu misericórdia para o Senhor na hora, para não ser consumido pelo fogo, porque ele já viu que ele estava sendo encaixotado naquela hora. Daí não sei o que foi dele não, mas que ele ficou esperto, ele ficou. Mas reflete que as pessoas que entram pro cristianismo, que entram para a fé cristã, elas vêm comprometidas, desorientadas, com interesses específicos, que devem ser purificados e moldados, porque não prestam. Está tudo mal intencionado e politicamente, no conceito do politicamente correto. Vamos trabalhar esse discípulo, vamos trabalhar essa pessoa, vamos doutrinar, vamos fazer com que o Senhor faça uma obra na vida dele. Até então, ele não é um convertido para nós. Mas me injetaram fermento na massa para ela crescer e não se preocuparem em quem eles estavam admitindo e quem eles estavam recebendo como cristão. E a igreja vem todos esses anos trabalhando assim. Não importa quem seja, nem o que faça, o que interessa é que ele fez objeção por Jesus, que Jesus é o centro, e a gente sabe que é o centro da macumba para eles, né? Porque a gente sabe que não é de fé que esse povo está falando. Eles estão usando a igreja, eles estão usando a fé, eles não estão aqui para amar e crer nesse Senhor. Eu digo eles, irmãos, entenda, para quem tiver que seguir e se encaixar nisso. Esse povo representa a dispersação. Esse povo que está me perguntando, eles dispersaram o povo judeu, implementaram a cosmovisão,
injetaram no povo de que eles tinham que ser amantes da terra, do mundo, do governo, da pátria, ensinaram eles a serem ultranacionalistas, e estão me perguntando a quem eles têm que tributar. É a mesma coisa. Ô pastor, me explica esse negócio de 10%. Filho, você nem se converteu, nem aceitar Jesus se aceitou direito, você não sabe nem quem é Ele. Por que eu vou te pregar percentual de dízimo? Dízimo quem dá é crente, não você. Você vai para a loteria, você faz lá, como é que chama aquela brincadeira lá, da sorte lá, zebra, bicho, você joga o jogo do bicho, filho. Você está confundindo o jogo do bicho, loteria federal, com dízimo, animal. Se converte primeiro. E ele está assim, ó, tentado, só é arregalado, porque não vê a hora de eu falar para ele o que o 10% vai fazer com a vida dele. Para não dizer aqueles outros que chegam aqui e falam assim: ô pastor Daniel, esse 10% não é honesto, tem que ser 5%. Eu acho que dízimo não é para ser dado, porque Jesus não pregou sobre ele. Filho, nós não vamos entrar nesse mérito não, querido, porque nem convertido você é. É isso. Você está querendo entrar nesse assunto de quem tributa, quem não tributa, se o básico você não tem. Nós sabemos que você representa a dispersão. É o que o Senhor na verdade via naqueles homens. Vocês são conspiração, vocês não me amam, vocês não creem em mim, vocês não me aceitam, vocês não concordam com nada que eu digo, nada que eu fale, querem estar aqui nessa igreja, não vão ficar. Isso representa o fermento. Também a malícia e os conceitos políticos que estão dentro do homem, de querer fazer acordo com Cristo do tipo: una a minha família a qualquer custo, como muita gente sofreu aqui e não conseguiu, porque Ele não vai dar para você uma família unida, mas uma igreja que Ele pode falar. Você quer família unida? Vai jogar bingo, porque unir gente na fé só com sujeição. Você quer construir uma igreja da família? Chama o Papa Francisco, porque com Cristo, hoje mesmo, se você deixar, Ele vai pôr a espada dele lá na tua casa para revelar o pecado que está lá e mostrar para você o que está lá dentro. Ele quer te dar uma igreja que Ele fala dentro dela. Agora a família pode ser que sim, pode ser que não, tudo depende da sujeição, da obediência. Mas Senhor, por obséquio, eu mereço entrar com a minha família aqui dentro dessa igreja. São importantes para mim, não use de politicagem. Lá em casa é assim: quem quer, quer, quem não quer, tchau. Quando chega alguma coisa lá para mim relativa à fé, e que dá uma discordância ali, eu falo: some da minha frente, desaparece, evapora, porque eu não discuto. A Bíblia está aí. E sempre foi assim. Não, mas vamos ceder. Você tem que ceder, você tem que pegar na manha, você tem que ir devagar. Nem todo mundo assim é como você. Você não serve para seguir ele, tá? Você faz perguntas articuladas, para não dizer inconvenientes, porque o que é para realmente estudar e se inteirar, você não quer. Do tipo, meu Senhor disse que a preferência é Ele, já não tem a resposta? Para que ficar então discutindo? Como eu sei que você representa a dispersão, representa a convulsão, que aonde você está tem bagunça, rebeldia, rebelião, discórdia, sabe mais o que? Então, vou te dar a resposta, mas eu sei quem você é. Isso é Jesus. Isso é o Senhor que nós estamos buscando hoje aqui. Que Ele lê os nossos corações. Então não adianta você forjar uma aproximação com Ele com uma pergunta convincente, porque Ele sabe o que você está querendo. Ele não quer isso. Ele quer teu coração. Ele quer a verdade sobre você.
Ele quer a verdade sobre a tua vida, Ele quer teu interesse, o teu amor, a tua entrega total. É isso que Ele veio buscar de nós. Paulo, quando entra lá no texto de 1 Coríntios 5,6, para usar a expressão fermento, ele trata como o Senhor também, no seguinte conceito, que gente hipócrita, gente que procura a superficialidade, incrédula, desproporcional, contraditória, corrupta, imunda, mentirosa, seja como for, a maldade dessa pessoa pode contaminar toda a igreja que consente com ela. 1 Coríntios 5,6. Ela pode destruir toda uma igreja. Se a igreja consentir com ela, ela vai contaminar toda ela. Olha só, não é o nosso caso hoje aqui. Amém? Toma cuidado com o fermento, cenáculo, porque aqueles que vêm trazendo para você as ideias modernas e os conceitos da nova vida ou da nova religião, seja como for, que não traz respaldo, essência, confirmação do que Cristo falou. Esse povo que fica debatendo, discutindo fora daquilo que é fundamental, daquilo que é verídico, relatado, pregado e anunciado pelo nosso Senhor. Não aceite, não o receba, não o saúda. Por que a Bíblia está tão preocupada com isso? Porque ele pode contaminar você. Quando você for cúmplice, ou seja, não advertir, não reagir, não repreender, não se posicionar, se você ficar ali, relativo, convincente, calado, você se pactua, e isso pode te contaminar, assim como é uma igreja. O pastor, nós estamos sabendo de um caso aqui, de uma pessoa que ela não concorda com a doutrina do batismo por imersão. Então você chama ela aqui que nós vamos discutir, vou mostrar para ela na Bíblia. Se ela não aceitar, ela corre de mim, porque senão eu batizo hoje mesmo ela, jogo ela por imersão para não tirar mais. Eu chamo ela lá, então vamos falar, a palavra está aqui, vamos falar. Mas não fica lá na casa do Joãozinho, da Maria assim, filho, palavra por palavra. Você quer tratar, você quer conhecer, você quer testificar, eu também. Então me procura, vamos ver o que o Senhor disse. Mas eles não fazem isso, entende? Eles ficam nas beiradas conspirando, eles ficam nas beiradas trabalhando para destruir, decompor, arruinar com as estruturas da igreja. Você é a estrutura, você é a coluna, você é a obra de Cristo, e tem que tomar cuidado com o que Deus está falando hoje aqui, porque se o Senhor advertiu e nos alertou, é porque tem fermento hoje aqui, e Deus quer purificar essa igreja aqui hoje, e que Deus quer tratar com ela aqui hoje. O mal que parece inofensivo, como disse Paulo em Gálatas 5, versículo 9. O mal que não parece tanto mal assim. O mal que não parece tão trágico assim. Mas lembre, quem não ajunta com ele, espalha. É o sim ou não? E o que passar disso é procedência do diabo. Vocês que amam a aparência, as relações sociais, o status, vocês que gostam de se apresentar como religiosos, gostam de serem vistos pelas pessoas e identificados como se fossem, vocês que privilegiam e valorizam isso, o templo, a logística, a ordenança, o título, a inscrição, vocês que privilegiaram o superficial, hoje estão aqui para dar o conteúdo e se arrepender de tudo que tem feito às escondidas, ao oculto, nas trevas,
pois o Senhor te revelou. Assim como revelou aquelas igrejas as cartas do Apocalipse, dizendo quem era cada uma delas, assim o Senhor nos identificou e nos tratou aqui hoje, para mostrar a nós que o que Ele procura é a verdade sobre nós, não a mentira. Abra teu coração, porque você aceita a falsa liderança, você aceita a aparência te representando, você concorda com os frutos das trevas, com a mentira, com os ensinamentos fora do contexto, você se pactua com aqueles que estão fraudando, traindo o corpo de Cristo, se comporta como se não visse. Se arrependa, porque Deus sabe o que está no teu coração, e o Senhor quer o teu conserto hoje aqui. De que vale uma história dentro da igreja, se Ele não sabe dizer qual é o teu nome, se Ele não consegue te identificar? De que vale o título de crente que te deram, se você não tem o teu nome escrito no livro da vida? De que vale um homem pregando aqui em cima desse púlpito, falando em nome de Jesus Cristo verdades, se quando ele descer daqui, ele vai se corromper? De que vale um amigo, irmão, se ele não te fala a verdade? E como disse Paulo, se eu te falar a verdade, vou ser teu inimigo? Abre o teu olho, porque o que parece ser bom para você, não é para ele. O que é bom para ele está aqui, escrito. Toma cuidado com a corrupção e com os corruptores, porque eles estão dentro dos templos, tentando afastar as pessoas do evangelho simples, puro e verdadeiro que o nosso Senhor pregou. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.